A maioria das pessoas tem a ideia de que quem tem sobrepeso ou está obeso é porque é sedentário e não pratica atividade física ou é comilão e come demais. Contudo, isso não é verdade. Podemos observar isso nas fotos de antigamente, de uma praia, por exemplo, onde raramente havia alguém com sobrepeso. Ou então, nessa última Olimpíada, você viu? Podemos observar atletas de altíssimo nível com sobrepeso. As atuais diretrizes nutricionais nos dizem para comer mais grãos integrais e menos gordura. Alimentos preparados com grãos integrais vieram compensar a carência de calorias decorrentes do consumo reduzido de gorduras. O argumento de que os cereais integrais são melhores que os brancos ainda estimulou mais o consumo. Você deve conhecer alguém que diz que come saudável. Pão somente integral, doutora, massa também. E a pessoa está acima do peso, principalmente tem gordura na região abdominal, os famosos pneuzinhos. A obesidade está relacionada a um hormônio chamado insulina, e esse hormônio, que é o hormônio de estocagem, que é o hormônio que leva a glicose para a nossa gordura, para o nosso tecido adiposo, o trigo ele é capaz de estimular e muito esse hormônio. O trigo aciona um ciclo de fome e saciedade, regulado pela insulina, acompanhado pelos altos e baixos de abstinência e de euforia, principalmente pelo efeito viciante. E isso leva a uma deposição maior de gordura. Os picos de glicose e os picos de insulina no sangue são responsáveis pelo aumento da deposição de gordura, especificamente nos órgãos viscerais. A repetição constante desses mecanismos de altos e baixos de insulina e glicose aumenta essa deposição de gordura visceral, gerando um fígado gordo, rins gordos, pâncreas gordo, coração gordo, intestinos grosso e delgado gordos. A gordura visceral é uma gordura especial. Ela não é simplesmente um depósito passivo para as calorias da pizza em excesso que você come. Ela produz sinais inflamatórios que nós chamamos de citocinas. E quanto maior a quantidade de gordura visceral, maior a quantidade de citocinas liberadas para a corrente sanguínea. Essas citocinas inflamatórias são responsáveis por inúmeras condições que prejudicam a saúde, como as respostas insulínicas anormais, o diabetes, a hipertensão, as doenças cardíacas e ainda podem estar ligadas com demência senil, artrite reumatoide e até câncer de cólon. O trigo ele tem um carboidrato, ele é rico em um carboidrato chamado amido. E parte desse amido é composto de um tipo de carboidrato, de polissacarídeo, chamado amilopectina. A amilopectina é uma sequência de moléculas de glicose com várias ramificações, com várias pontas, onde as enzimas podem vir e lançar a mão dessas pontas de glicose ao mesmo tempo, fazendo com que essa glicose vá parar no sangue de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito acentuada. 75% do carboidrato complexo encontrado no trigo é composto por amilopectina. Existem vários tipos de amilopectinas. Contudo, a mais digerível delas, a amilopectina A, é a forma encontrada no trigo. Por ser mais digerível, ela é a que aumenta o nível de glicose no sangue de forma mais intensa. Faça você mesmo o teste, meça a sua glicemia após a ingestão de um prato de massa ou de uma fatia de pão integral e após a ingestão de batata ou de arroz. Você irá se surpreender. E a gente sabe que quanto maior é o estímulo de glicose, ou seja, quanto maior essa enxurrada de glicose no organismo, no sangue, maior é o nível de insulina que o corpo vai ter que excretar, ou seja, mais tempo, de forma mais intensa, o corpo vai estar no modo de estocagem de gordura. Por isso que o trigo está sim relacionado a problemas metabólicos, tanto a obesidade, a síndrome metabólica, a diabetes e assim por diante. E a obesidade não é o único problema do trigo. Na natureza, todos os seres vivos possuem uma forma de defesa contra agressores. Os grãos utilizam os antinutrientes como uma forma de se proteger contra pragas e fungos. Eles recebem esse nome em função da fixação no trato digestivo, fazendo com que os nutrientes importantes não consigam ser absorvidos. Esse poder quelante, aglutinador,
bloqueia a absorção de muitos nutrientes extremamente importantes, como o cálcio, o magnésio, o zinco e o ferro. No trigo, o principal antinutriente encontrado é o ácido fítico, na forma de sal chamado de fitato. Ele está presente na casca e no grão e é encontrado em maior quantidade em alimentos integrais. Você deve conhecer, por exemplo, alguma pessoa que tem anemia por deficiência de ferro, já tentou suplementar de diversas formas, via oral, via injetável, muitas vezes até pode ter precisado de transfusão sanguínea. Vemos isso na prática clínica, que pouco tempo depois da restrição dos grãos da dieta, há a melhora dos níveis do hemograma e também dos sintomas associados. O trigo ele é rico numa proteína chamada glúten e parte do glúten é feito de uma proteína chamada gliadina, né? Essa gliadina, essa proteína de 277 aminoácidos, ela não é bem digerida pelo intestino, né? Essas cadeias de aminoácidos que compõem a gliadina, eles não se separam para que o corpo possa absorver esses aminoácidos a contento. E o que acontece? Essa gliadina, quando ela chega até o intestino, ela reage com as células que estão nas paredes do intestino, né, com uma célula específica, com uma proteína específica que tem dentro da célula do intestino, chamada zonulina. Essa reação causa o rompimento das ligações que unem as células do intestino, fazendo com que essas células se separem, causando uma brecha no intestino, na parede do intestino, fazendo com que aquilo que está dentro do intestino, sem digerir a contento, passe do intestino para a corrente sanguínea, sem a correta filtragem, né? Porque a parede do intestino serve para isso, para poder filtrar e manter aquilo que não presta para o nosso corpo, aquilo que não serve para o nosso corpo dentro do intestino, para futuramente ser excretado, ser eliminado, e aquilo que nos serve passa para a corrente sanguínea em forma de nutrientes. Mas quando esses nutrientes eles passam para a corrente sanguínea sem serem digeridos da maneira correta, isso é a porta de entrada para uma série de problemas, inclusive doenças autoimunes. Por exemplo, doença celíaca, tireoidite de Hashimoto, psoríase, doença de Crohn, mais uma série de coisas. E a gente sabe que o intestino aberto, né, essa condição que a gente chama de permeabilidade intestinal, não está só ligada a doenças autoimunes, está ligada a uma série de outros problemas, porque é no intestino que acontece uma série de outros processos químicos que afetam várias áreas da nossa vida, inclusive hormônios que estão ligados à felicidade, à depressão, à ansiedade, mais uma série de coisas. Então sim, o consumo do trigo está diretamente associado à inflamação do intestino, que é esse importante órgão para uma infinidade de funções no nosso organismo. Ao longo do tempo, se a gente for relacionar aquelas civilizações que comiam mais trigo e aquelas que comiam menos trigo, a gente vai observar um padrão bastante interessante, né? Se a gente for tomar, por exemplo, os egípcios, que tinham a sua alimentação muito forte baseada em trigo, a gente vai ver que eles tinham uma série de problemas ósseos, eles tinham sinais de arteriosclerose e eles também tinham cárie, eles também tinham muitos problemas dentários. E uma das causas desse problema é por conta do trigo ser rico em uma substância chamada fitato, ou em outro nome, ácido fítico. Essa substância é a que a gente conhece como antinutriente e ela é capaz de se ligar a alguns minerais, inclusive o cálcio, e não deixa com que esse cálcio seja corretamente absorvido e utilizado pelo organismo. As pessoas que fazem uma dieta muito rica em trigo, essas pessoas são mais deficientes em cálcio, e cálcio é formador de ossos e de dentes. Se nós não tivermos cálcio o suficiente, a gente vai estar com dentes fracos e ossos fracos. E isso explica por que de civilizações e povos e nações hoje em dia que têm uma dieta muito rica em trigo também terem sérios problemas dentários, bem como outros problemas ósseos também. I'm Dr. William Davis, author of the Wheat Belly series of books.
prior to the consumption of wheat and related grains, tooth decay was almost unknown. Only 1 to 3% of all teeth recovered prior to consumption of grains showed dental decay, abscess formation, loss, misalignment. With the adoption of wheat and grains in the diet, there was an explosion in tooth decay. 16 to 49% of all teeth showed decay, tooth loss, abscess formation, and misalignment. Now think about that. Prior to wheat and grains, people did not have any notion of dental hygiene. There was no dental floss, no fluoridated toothpaste, no dentists, no orthodontists, yet very little tooth decay and other associated dental problems. But when we adopted grains, then there was an explosion of dental problems. Now, in the modern age, we deal with this with dental hygiene. We compensate for the destructive effects of wheat and grains. The reason why wheat and grains are so harmful to dental health is because of another component in wheat called amylopectin A. Amylopectin A is a carbohydrate. Unlike the proteins in wheat and grains, which are very poorly digested by humans, the amylopectin A is the opposite. It's uniquely and rapidly and efficiently converted to sugar. So much so that if you chew a piece of bread in your mouth and check a fingerstick blood sugar, you'll see it go up right away. So the sugar is released from the amylopectin A and it rots your teeth. Because there's yet another component in wheat called phytates. And phytates, or phytic acid, in, let's say, the 2 slices of bread or whole grain, bagel, whatever form, there's enough phytates in there to bind most of the magnesium, zinc, calcium, and other positively charged minerals such as iron. And you pass it out into the toilet. So a very common cause for iron deficiency anemia is consumption of wheat and grains. Another problem many people don't know about with modern wheat is that both agricultural scientists and farmers selected strains of wheat that had greater phytate content and another protein called wheat germ agglutinin. The reason why they chose strains that were enriched in those two things is that phytates and wheat germ agglutinin are also pest-resistant proteins. That is, it helps the wheat plant fight off fungi, molds, and insects. And so farmers chose strains that had greater content of these things, not recognizing that those are also human toxins. We talked about the phytates and how they bind minerals like calcium, zinc, iron, and magnesium, and you pass it out into the toilet. And wheat germ agglutinin. Wheat germ agglutinin is completely indigestible by humans. We don't have the enzymes necessary to break it down. So in its passage from mouth to toilet, it's very inflammatory to the GI tract. So if we give even a milligram, which is just a speck, to a laboratory rat, its gastrointestinal tract is essentially destroyed. And so the average American who consumes plenty of healthy whole grains gets in the neighborhood of 18 to 19 milligrams of wheat germ agglutinin per day, which is extremely inflammatory to the human GI tract. Some of it actually gets into the bloodstream. We know that because many people have antibodies against wheat germ agglutinin, even though it's not supposed to get into the bloodstream, but it does. And when that happens, we know that wheat germ agglutinin is a major player in inflammation throughout the body. So the wheat of today, whether it's bagels, pizza, pie crust, whatever form it comes in, is nothing like the wheat of 2,000 years ago, 3,000, 10,000 years. It's completely different. And the people who tried to make the high-yield semi-dwarf wheat inadvertently, they were not evil people, they were good people, but they inadvertently created a monster because they took all the adverse aspects that are already present in even heirloom or traditional forms of wheat, like wheat germ agglutinin, phytates, the gliadin protein that increases intestinal permeability and initiates autoimmunity. They took all those components and made them worse. So modern high-yield semi-dwarf wheat and the products that come from it are very damaging to human health. No início do século XX, muitas nações no mundo inteiro não conseguiam alimentar a sua população, o que resultava em fome generalizada. Dessa forma, sob a influência de cientistas agrícolas, o trigo sofreu mudanças drásticas.
para torná-lo mais resistente às diversas condições ambientais, como a seca ou ao calor, ou a organismos patogênicos como os fungos. O trigo sofreu processos múltiplos de cruzamentos e hibridizações. Isso resultou em dezenas de milhares de hibridizações, às quais o trigo foi submetido, e com isso houve um enorme potencial para alterações definitivas em características geneticamente determinadas, como, por exemplo, a estrutura do glúten. Dessa forma, o acúmulo das variações genéticas introduzidas a cada rodada de hibridização não foi estudado a fundo em relação aos seus efeitos sobre a saúde humana. Um artigo de revisão que avaliou os riscos de safras geneticamente modificadas para a saúde evidenciou que animais utilizados como cobaias, alimentados com grãos de soja tolerantes ao glifosato, apresentaram alterações em tecidos do fígado, do pâncreas, do intestino e dos testículos, em comparação com animais alimentados com soja convencional, acreditando-se que as alterações proteicas do alimento acarretam efeitos tóxicos, sim, importantes para a saúde.